eu quero falar sobre essa beleza aqui, o Acrópole, né? As atrações da Acrópole não param somente em seus monumentos. Lá de cima dá para ter um ângulo de 360 graus da cidade de Atenas e é sem dúvida seu melhor mirante, é muito lindo aqui. Então, do complexo de templos aqui da Acrópole sobraram apenas ruínas, mas mesmo assim é tudo ainda tão grandioso que fica difícil até mesmo não ser arrebatado por esse lugar onde o tempo é medido em milênios. A principal atração aqui de Atenas é sem dúvida a sua Acrópole, que é o local onde se concentram os principais templos que resistem ao tempo, né? E contam a história do passado da humanidade. A palavra Acrópole refere-se ao topo de uma cidade e geralmente é feita com a intenção de melhorar a defesa. As cidades eram construídas em elevações naturais, de preferência com bordas íngremes. Há 2 anfiteatros incrustados na face sul da rocha, à direita de quem entra, é claro, né? Nós temos ali o Odeon de Herodes e o Teatro de Dionísio, ambos com mais de 2000 anos de idade. Então, irmãos, nesse trabalho que estou fazendo, editando e mostrando aos senhores, estarei falando apenas ou mostrando apenas o Odeon de Herodes. Foi construído por Herodes Ático, que era de importante família ateniense, para comemorar a memória de sua falecida esposa Regília. Então, no século XIX, foram iniciadas escavações onde eles removeram toneladas de terra. Uma restauração foi levada a cabo nos anos 50 e desde 1957 voltou a ser usado para apresentações e festivais. Quando este anfiteatro, o Odeon, estava intacto, ele era uma estrutura toda coberta e podia receber até 5.000 espectadores. O vão da plateia tem 76 metros de diâmetro e foi escavado na rocha da colina, ou seja, foi escavado aqui na Acrópole. Os assentos eram de mármore branco, divididos em 2 seções por um corredor. Para resumir, o Odeon era um pequeno anfiteatro grego usado para competições musicais. E este Odeon de Herodes Ático teve sua arquibancada restaurada em 1950 e é ativo até hoje, recebendo eventos anuais como o Festival de Atenas, né? Já tiveram os cantores famosos como Elton John, Luciano Pavarotti e muitos outros. Pois bem, irmãos, eu vou ficar por aqui e deixar a nossa guia falar um pouco sobre este Odeon. E depois nós estaremos mostrando as outras partes, outras coisas importantes que nós encontramos exatamente aqui no Acrópole. Agradeço a todos, que Deus abençoe. Se nobre quisesse ir ali, iria acompanhada por um homem parente dela. Isto faz-me lembrar muito dos muçulmanos, a dizer a verdade, né? Então, o ponto zero e a área mais movimentada foi aquela área, do outro lado do Areópago. E mais longe, mais afastado, ficava a Necrópolis, o cemitério antigo. E de lá é de onde os clientes começavam com a procissão deles, subindo até lá em cima. Então, da saída, que eu mostrei onde que fica a saída, até aquelas colunas, havia um aclive natural, tinha degraus amplos para que pudessem subir alguns crentes de cavalo. O mais rico iria de cavalo, o mais pobre iria a pé. Agora, na encosta sul da Acrópolis, o que pode ver lá embaixo? Muitos guias ou muitos livros dizem teatro romano. Não concordo com o uso dessa frase. O romano não estava interessado em assistir obras teatrais. O romano só queria ouvir música e assistir lutas entre soldados e animais, tipo gladiador. Então, essa construção foi fortemente influenciada dos teatros que os romanos encontraram nessa terra, mas era um Odeon. No Brasil, tinha uma gravadora chamada de Odeon. Isso. Isto provém do nome grego Odi, que quer dizer canção. Disso compreende qual foi a função. Uma sala de música, um lugar para ouvir música. É outra coisa, se a semelhança com o teatro é bastante forte. Os degraus são novos. E são novos, uma vez que este monumento usa-se hoje em dia
de maio até finais de setembro, e a causa disso nós não podemos entrar. Capacidade de 5 ou 6 mil pessoas. Aqui onde cantou no passado a soprano grega Maria Callas, Montserrat Caballé, Pavarotti, Andrea Bocelli, José Carreras. A metade dos brasileiros tem DVD do Yanni, compositor de origem grega que tocou música aqui. Então é espetacular vir aqui uma noite com a lua cheia e ouvir música grega tradicional e clássica. Vamos supor que estou aqui sem guia. Podem compreender que este monumento é da época romana, quer dizer que foi feito 700 anos depois dos monumentos lá em cima. Por quê? O alto portante. O arco dá para compreender uma influência trazida na Grécia pelos romanos. Então, casas, lojas, cemitério, todo do outro lado da Acrópolis, e aqui nesse lado, sala de música, e se pudéssemos voar ou caminhar entre as árvores, íamos ver o teatro mais antigo do mundo. Durante o seu tempo livre, Silvia, de lá, sem cair, obviamente, das muralhas, onde tem os outros turistas, vão ver o teatro de Dionísio, que é do século VI a.C. Então, primeiro o teatro, depois o Partenon e muito depois o Odeon. Desculpa. Aquele monumento lá, no topo desse morro, é um monumento funerário. O que quer dizer isso? Da mesma maneira que hoje em dia os cristãos botam uma cruz acima do túmulo, naquela época não existia cruz como símbolo. Então o rei que foi enterrado lá pediu que os escultores criassem esculturas dos seus próprios parentes dele mesmo. Perto da Acrópolis. Por que perto da Acrópolis quis ser enterrado esse senhor? Queridos, a cidade de Atenas naquela época foi uma, entre aspas, Nova York do mundo. Da mesma maneira que as pessoas visitam Nova York, até se não querem conhecer o resto dos Estados Unidos, querem ir a Nova York, isto foi Atenas. E como ia comunicar a rainha, por exemplo, de outra terra com o filósofo, ou os reis, melhor, porque as mulheres não tinham assim os mesmos privilégios? Em grego. Essa era a língua falada entre os VIPs naquela época. Na época romana, o povo simples virou falar italiano antigo. Mas os VIPs, os nobres, sempre grego antigo. Avançamos.